Olá, gente. Meu nome é Ana Paula e bem-vindos a mais um GC Online. Estou aqui com o pastor Matheus, a pastora Dani, o Alisson e muito obrigada por abrirem as portas para a gente poder sentar e falar muito mais de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos compartilhou, Pai, de estar aqui para falar do teu amor, da tua palavra, crescer na graça, no conhecimento, aprender mais das suas escrituras e poder compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar, pois a sua palavra ela se renove dia após dia. Amém. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Oh, somente a ti, Senhor. Amém. Nós daremos continuidade aos ensinos de João e hoje o tema do nosso programa é a cegueira espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 9, do 35 ao 41. Diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Nós vimos aqui a passagem que Jesus havia acabado de curar um cego de nascença. E ali gerou muito, reboliço no meio daquelas pessoas, muitos questionamentos. E logo em seguida, após Jesus ter curado, a gente vê aqui um momento que aqueles fariseus, eles continuaram na incredulidade. Eles vendo ali as obras de Jesus, as maravilhas, como assim ter curado um homem que nasceu cego? E nessa incredulidade eles falaram: é impossível Jesus ter feito esse milagre. Afinal, Jesus, ele infringe a lei na concepção dos fariseus. Ele faz obras no sábado, então ele não pode ser um homem vindo de Deus. Então, naquele momento, mesmo diante daquele milagre, os fariseus continuaram questionando, ao ponto de chamem os pais deste cego, trazem eles aqui para nos confirmar se de fato o que aconteceu é verídico. E mesmo depois de toda aquela situação, de terem visto com os próprios olhos o milagre de Jesus, eles não ficaram em paz e continuaram a dizer que Jesus, ele não era o enviado de Deus. E aí, diante dessa cena,
a gente vê com o título da mensagem, a cegueira espiritual. É possível, mesmo pessoas vivenciando milagres, vivenciando a obra de Jesus, mesmo participando ali, porque os fariseus eram pessoas que andavam, né? Sempre quando Jesus realizava algum milagre, a gente via um grupo de fariseus ali. Sempre que Jesus dava grandes ensinamentos, sempre que faziam grandes obras, sempre tinha um grupo de fariseus por perto. Então é possível caminhar com Jesus, estar com Jesus e ver as suas obras e ainda assim permanecer na incredulidade? E aí eu gostaria de perguntar isso para os meus amigos aqui, pastor Mateus, me fala, e é possível, trazendo no nosso ambiente, comunidade cristã, a gente ver crentes, pessoas que se denominam crentes, terem essa cegueira? Olha, infelizmente, infelizmente nós podemos constatar que é uma realidade. Né? São pessoas que podem contemplar, que podem ver, mas continuam céticas. São pessoas que não creem, são pessoas que não se lançam, né? São pessoas que de fato poderiam, diante, né, daquilo que estão experimentando, daquilo que vem, se renderem. Né? Mas ainda assim, pessoas que se denominam crentes, como a Ana falou, mas não vivem de acordo com isso. São pessoas que veem o que Jesus está fazendo, que testemunham daquilo que vê Jesus fazendo na vida do outro, mas mesmo se dizendo cristãos, continuam no mesmo caminho de iniquidade, no mesmo caminho de pecado, de dureza de coração. Né? Pessoas muitas vezes que também não são cristãos, mas que veem, podem contemplar o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, a transformação. E isso mostra a nós o fato de quão graciosa é, né, a obra de Cristo por nós, ao ponto de nos alcançar. A gente entende que Jesus, ele se revela a nós. A gente entende que Jesus, ele resolveu se revelar a nós. Ele resolveu nos chamar para si, nos atrair, capturar o nosso coração, né? E a gente ora para que essas outras pessoas, elas também sejam alcançadas. Mas, infelizmente, a realidade que a gente observa é que muita gente não se rende, de fato, mesmo vendo, mas só está vendo com os olhos físicos, muitas vezes, né? Os olhos espirituais ainda estão cegos, ainda estão impedidos de ver, de enxergar, de contemplar, porque no momento em que os nossos olhos espirituais são abertos, que a gente contempla a grandeza de quem Jesus é, de fato, a nossa fé, ela é vivificada. Nós somos transformados, nós recebemos essa injeção de ânimo, essa injeção de vida. Acorda, levanta, né, para viver uma nova vida de fato. Né? É o Espírito Santo somente quem opera isso, mas infelizmente muitas pessoas, né, ouvem e veem com os olhos físicos o que Jesus está fazendo, mas como esses fariseus continuam céticos, seus olhos espirituais fechados. E como o pastor falou, somente a verdade, né, esse encontro com Jesus, que essa cegueira, ela sai. A gente começa a enxergar e ver as obras de Cristo. Porém, a gente vê aqui que os fariseus, eles colocavam algo muito acima de tudo aquilo que eles estavam vendo com os próprios olhos, que era a própria lei. Eles defendiam a lei de tal maneira que mesmo a lei ali se cumprindo em Jesus, em muitas formas ali, eles não queriam abrir mão disso. E hoje em dia não é diferente. Eu acredito que a incredulidade de muitos está em colocar tantas coisas acima da própria verdade, da própria palavra de Deus, porque a palavra é a que nos liberta, é a palavra que abre os nossos olhos, que traz luz para nós. Então, assim, falar para a pastora Dani, né, diante de tantas verdades que têm surgido no meio cristão, ideologias que têm sido colocadas, sobrepostas à palavra de Deus, ao ponto das pessoas falarem, tá, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo até aqui. Nessa parte aqui eu já não vou. E o que leva também, porque a gente acredita, né, que a incredulidade não é só o fato de você não crer em Cristo, mas você pegar a palavra em partes e falar, isso aqui eu creio, mas aqui não. Então, você não crê no todo. Então, Dani, como que você imagina também isso? As pessoas, elas colocarem a palavra abaixo das suas próprias verdades. Você falou que tem surgido tantas verdades, né? Na verdade, tem surgido várias meias verdades ou tipos de verdade, coisas que as pessoas querem que sejam verdade.
Mas só existe uma verdade. A minha está aqui bem rabiscada, bem assim, atrapalhadinha, mas só existe uma verdade. Essa é a verdade. Né? Se nós queremos saber o que é verdade, o que deve ser feito em qualquer situação, né? O que seguir, só tem uma verdade, é a palavra de Deus. A Bíblia fala, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Né? Fala também em Salmos, no mesmo Salmo 119, fala também, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, não existe essa coisa de várias verdades. Só existe uma verdade absoluta, a palavra de Deus. Então, assim, hoje tem sido pregado ou falado aí muitas coisas, né? Que tem trago muita cegueira no meio do povo. Na verdade, até muitos líderes têm feito o povo entrar numa apostasia, numa cegueira espiritual. E isso vai ser cobrado, né? Isso vai ser cobrado, é algo muito sério. Porque prega-se meias verdades, como você falou, prega-se aquilo que é interessante. Prega-se até aqui. Mas e o resto? Né? Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, às vezes nós pensamos só no Salvador. Mas Ele é o Senhor primeiro, Salvador. Senhor e Salvador. Quando nós vamos batizar, o que nós falamos? Eu, Daniele, confesso o Senhor como meu Senhor, confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele não pode ser só o Salvador da minha vida, aquele que vai me livrar, aquele que vai... Não, ele tem que ser Senhor da minha vida. A partir dali, ele tem que ter domínio da minha vida, domínio das minhas atitudes. Né? E aquilo que você falou, os fariseus, eles não queriam entregar isso, eles queriam ter a lei como primazia, queria ter a lei como primeiro. E não adiantava, Jesus estava ali cumprindo toda a lei, ele estava ali fazendo todas as coisas, mas eles queriam manter a verdade deles. Aquilo que eles colocaram ali para o povo, e era aquilo e acabou. Não adiantava que Jesus falasse ou fizesse, não adiantava que Jesus mostrasse. É igual muitas vezes hoje o que acontece na igreja, não adianta o que está sendo mostrado, o que está sendo... Quantas pessoas têm experiências assim, verdadeiras com Deus, assim, com o Espírito Santo dentro da igreja? Mas aí você vai explicar para ela, por exemplo, olha, vocês vão se casar, mas até o casamento, vocês não podem ter o ato sexual. Não, isso não existe. Por que não existe? Não, nós já estamos noivos. Não. Então, Jesus está ali movendo a vida da pessoa, ela vai num culto, ela sente a presença de Jesus, o Espírito Santo fala com ela, mas ela só deixa até certo ponto. É uma cegueira espiritual. Né? É uma apostasia, uma apatia, né? E infelizmente está assim tão infiltrado, está tão assim dentro da igreja, né? E aí a ponto assim das pessoas muitas vezes estarem ali e ter uma experiência tão grande com Deus, como aqui você falou, começou dizendo, os fariseus tinham essa experiência, porque em todo lugar que Jesus estava curando, eles estavam. Então, eles viram pessoas ressuscitarem, eles viram cego de nascença ver, eles viram coxo andar, eles viram várias coisas acontecer. Mas aquilo não penetrava de fato o coração deles, porque eles não queriam que Jesus fosse o seu Senhor. Né? Então, isso é o que tem acontecido também hoje dentro da igreja. As pessoas veem todo aquele movimento daquilo que Jesus pode fazer, porque Ele é Deus e Ele faz mesmo. A obra dele não vai parar, Ele vai continuar curando, sarando, levantando mortos, enfermos, e Deus vai operando, Deus vai fazendo. Só que quando nós não queremos deixar que Ele seja Senhor, nós permanecemos cegos. Cego espiritualmente. Então eu deixo que ele penetre a minha vida só a partir do momento da experiência, mas não do momento assim de deixá-lo ser Senhor. Então eu continuo cego, né? Aquilo não está... parece muitas vezes só o arrepio, só o movimento, né? É algo muito externo, né? Externo, não é profundo. É uma cegueira, né? E é uma cegueira, como você falou, Dani, eles não deixam o Senhor ser o Senhor da vida deles, né? Não deixam Deus ser o Senhor da vida deles, mas eles acabam também conduzindo outros a crerem naquilo que eles acreditam. Do mesmo jeito, né? E na nossa lição a gente vê uma citação de Mateus 15, 14, que diz o seguinte:
Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Eles se tornam, a cegueira espiritual, ela faz isso, além da pessoa ter convicção naquilo, ou até mesmo não por ter uma convicção, mas por não querer o senhorio de Cristo, ela também conduz outras pessoas a crer nisso também. E acaba conduzindo, né? Levantando aí essas meias verdades para poder fazer o evangelho mais facilitado, né? Mais aberto para todos. E a gente consegue notar o que a cegueira faz com esses... a gente vê aqui através dos fariseus o que a cegueira fez. Eles não conseguem notar as obras de Cristo, porque eles caminhavam com Cristo e não puderam aceitar aquela cura, assim como tantas outras curas. E eles também impedem de receber a verdade. E eu acho interessante, tem um versículo aqui, que os próprios fariseus, quando aquele cego, ele vem para aqueles fariseus e fala assim, não, ele veio de Deus, ele me curou. Eu realmente era cego de nascença. O que a palavra fala? Que eles expulsaram, né? Eles lançaram fora aquele cego de nascença. E depois Jesus veio com a verdade também, e eles também ignoraram o que Jesus falou. Então a cegueira, ela também impede que a verdade chegue, seja por onde for. Eles inferiorizam qualquer meio que a verdade venha até eles, seja do cego que eles já ignoravam, seja do próprio Jesus. Então, tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte, do Billy Graham: quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode ouvir. Então, não é porque não vem a verdade até eles, mas eles ignoram. E aí, Alisson, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre essa questão da dureza do coração. As pessoas não quererem ouvir, seja de um pastor, mas seja de um próximo, né? Porque aqui eles inferiorizaram tanto o cego quanto Jesus. Então, seja uma figura que pode ter essa credibilidade, conhece a palavra, mas seja aquele que convive com ele, aquele que está perto. Não, você não pode me corrigir, você não pode me trazer a verdade, eu só aceito a verdade vindo de fulano, vindo de ciclano. Então, como que você vê isso, essas escolhas da verdade, daquilo que eu quero ouvir? A verdade é que nós muitas vezes nos deparamos com ideias muito concretas que a gente tem e que ninguém consegue tirar aquilo, né? Então a gente, não, eu creio nisso aqui, aí pode vir o que for, que eu vou continuar acreditando nisso. É o famoso Gabriela, né? Às vezes eu penso assim, nasce assim, você assim, tá bom. E a grande verdade é que uma vida no Evangelho, ela é cheia de renovo. Então, igual Romanos 12 vai falar que a gente deve viver pela renovação da nossa mente. Então, aqui, quando esses fariseus eles questionam esse milagre, eles estão questionando a capacidade de Jesus de fazer o milagre e a do cego de receber esse milagre. Por quê? Eles vão questionar, falam, não, ele é cego, então ou ele pecou, ou os pais pecaram, igual a gente viu na última lição. Então, logo, o Filho de Deus não vai querer nem olhar para esse cara, porque ele é pecador. Então, como que vai concretizar um milagre na vida dele? Então, aqui a gente vê o questionamento que muitas vezes nós vemos porque a gente não consegue entender que o mover de Jesus, o mover do Espírito Santo, ele é diferente daquilo que a gente idealiza. Então, a gente tem muitas coisas na nossa mente, no nosso coração, que precisam ser quebradas diariamente para a gente entender para onde que o Espírito Santo está indo. Para a gente entender a forma como Jesus está se movendo. E que não é da nossa forma, não é do nosso jeito. É tipo, sim, é desse jeito, dessa forma não é. Então, Deus... É até meio feio falar, mas Deus não está nem aí para as nossas ideologias. Deus não está nem aí para a forma como a gente acha que é certo ou aquilo que a gente julga ser correto. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, a gente não tem justiça própria nenhuma que seja correta. Então, é algo que precisa ser quebrado em nós, para que a gente consiga olhar primeiro para o poder que é no nome de Jesus, na capacidade de Jesus de continuar curando, de continuar libertando, de continuar fazendo, independente do nosso pecado, independente da nossa enfermidade, da nossa doença, e também a gente entender que nós somos alvos da graça de Deus. Então, mesmo que eu seja um pecador, mesmo assim, o Senhor continua conseguindo me encontrar, Ele continua me encontrando. E não importa, né, a dificuldade que eu tenha, a enfermidade que eu tenha, não há nada que o amor de Deus não consiga alcançar.
Então, a gente precisa dessa renovação para continuar acreditando sempre nisso e entender que Deus continua fazendo. E o tema fala, né, cegueira espiritual, e a gente pensa assim, e a enfermidade espiritual, né? O que seria essa enfermidade espiritual? Quando Jesus fala que ele veio fazer com que os cegos veem e aqueles que veem sejam cegos, é justamente isso. É aquele homem cego não só entender a situação que ele estava de forma física, mas também na condição espiritual, de aquele que precisa. Então, a gente vê hoje que muitas pessoas estão cegas justamente porque elas não conseguem ver a sua própria enfermidade, sua enfermidade espiritual, a situação que eles se encontram, não é, pai? Exatamente, exatamente. Eu acho interessante também, Ana, que às vezes existem pessoas que são cegas, totalmente, não veem nada. Mas existem pessoas que têm problema de visão. Meu caso, por exemplo, eu estou de óculos aqui e eu sempre estou, há muitos anos. Sem os meus óculos, se eu tiro os meus óculos, eu enxergo tudo embaçado. Eu uso muito esse exemplo quando eu vou dar aula no Carisma sobre cosmovisão. Porque a cosmovisão é basicamente os óculos que eu uso para enxergar, né? Interpretar o mundo ao meu redor. Então, sem os meus óculos, eu estou enxergando tudo embaçado. Quando eu ponho os meus óculos, os óculos corretos, porque também tem isso, né? Não posso colocar os óculos de outra pessoa, porque aí a visão ela vai ficar turva da mesma forma. Pode melhorar, pode piorar, mas não vai ficar perfeito. Tem que ser o grau correto para mim. Então, existem pessoas que às vezes elas não estão cegas, mas elas estão com a miopia, né, lá em cima. Elas não estão conseguindo ver, não estão conseguindo enxergar. Elas até, tipo assim, eu tô vendo que ali tem uma porta, eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui perto de mim, mas eu não consigo enxergar com plenitude, né? E justamente essa cegueira espiritual, essa enfermidade espiritual que muitas vezes a gente está acometido, que às vezes a gente até tem um conhecimento, às vezes a gente até, eu oro, né? Igual os fariseus. Oro, eu leio a Bíblia, eu conheço a lei, eu jejuo, mas eu ainda não estou vendo de fato, né? Eu ainda não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo contemplar, porque, gente, é muito ruim. Eu acho, é muito chato quando eu vou, por exemplo, em parque de diversão. Tem brinquedo que é alto, você não pode ir de óculos. Então, tipo assim, você chega lá em cima, aí tem aquela visão maravilhosa, você não consegue ver, porque você tá sem o óculos. E óbvio, né, que se aquele negócio de despencar lá, seu óculos ia voar. Mas você tá sem óculos, você não consegue contemplar. Gente, não dá pra contemplar se você não tem a sua visão alinhada. Contemplação só é possível quando você está enxergando, quando você está vendo. E é isso que nós precisamos a respeito de Jesus. É isso que nós precisamos a respeito de Cristo. É ter, de fato, os nossos olhos não apenas abertos, não é apenas abrir os olhos, mas é abrir os olhos e ver. É abrir os olhos e enxergar o Cristo ressurreto, glorificado, como João. João, quando viu Jesus, caiu, né, se jogou no chão, né, e Jesus falou com ele naquele momento: não tenha medo, eu sou o Alfa, o Ômega. Meu Deus, que experiência que já teve. Né? Mas o que nós precisamos é justamente alinhar a nossa visão. É abrir os nossos olhos, sair da cegueira, mas tirar toda a miopia espiritual que possa estar havendo em nós, para que a gente possa, de fato, contemplar o Senhor e ser curado por essa contemplação. É algo além da religião, né? Os fariseus e essa cegueira espiritual. C.S. Lewis tem uma frase que fala assim que de todos os homens maus, os religiosos são os piores. Né? Então, essa religiosidade de muitas vezes você ter o conhecimento, de você ler a Bíblia, de você orar, como o Mateus acabou de falar, que os fariseus faziam isso, né? Eles tinham os seus deveres eclesiásticos em dia, mas não conseguiam contemplar além disso. Né? E na aplicação fala sobre essa questão mesmo, que nós só vamos conseguir vencer isso em oração, pedindo ao Espírito Santo realmente para nos dar essa visão, né, para realmente colocar esse óculos aí, e nos dar essa visão de quem Cristo de fato é. Exato. Né, o que Ele é na nossa vida, como enxergar através dos olhos de Jesus, o reino que é dele mesmo, a forma de ver, a forma que Ele vê, né, toda a dificuldade que eu tenho, até mesmo dentro da minha casa, assim, às vezes, na forma de ver o meu marido, eu vou fazer agora 18 anos de casado. E aí, às vezes, eu olho para o Thales e falo: meu Deus do céu, Jesus, me ajuda. Aí eu sempre faço essa oração. Me ajuda a ver como o Senhor vê. É o óculos de Jesus. Às vezes, com meus filhos: Senhor, me ajuda a ver como o Senhor está vendo. Ter esse óculos, essa visão de como Cristo vê as coisas. Amém. Né? Amém. E é assim, né? A gente buscando a Deus,
como entender, como aprender a enxergar como Jesus. Como diz na aplicação, dessa intimidade com Deus. Exercitar as disciplinas espirituais. Oração, jejum, palavra, até mesmo para a gente se render, ser submissos à palavra de Deus e não permitir que outras coisas estejam acima dessa verdade. Somente assim a gente tira toda essa miopia, né? Às vezes a gente até enxerga, mas enxerga mal. Mas somente assim, quando a gente se rende a Jesus, se entrega a Ele e exercita todas essas disciplinas. Amém. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos ensinou, que toda a cegueira espiritual, Pai querido, seja lançada fora, que estejamos sempre submissos à Tua palavra, à Tua verdade, sempre dispostos a aprender e crescer e saber mais do Senhor Jesus, quem o Senhor é. Amém. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a